Que um pensamento não questionado pode destruir uma vida ao longo dos anos. O que eu tô prestes a dividir com vocês hoje vai libertar a sua mente de uma exaustão mental. Se você é uma pessoa que está se sentindo exausto mentalmente, aquela sobrecarga, aquele peso do excesso de pensamentos e pior, dos pensamentos ruins. Eu não sei vocês, mas por muito tempo eu busquei uma paz dentro da minha mente, uma mentalidade que me desse leveza. Eu carreguei a maior parte da minha vida uma mentalidade de exaustão. Eu tava sempre cansada, exausta mentalmente. Sabe aquela quantidade de pensamentos que vem sem parar? A gente pensa em milhares de coisas ao mesmo tempo, a gente acorda pensando, a gente vai dormir pensando. Sempre uma insuficiência, um empilhamento de preocupações. E claro, né, uma ansiedade que consome a gente vivo. Pior de tudo, às vezes a gente para olhar pra nossa vida e a gente sente que a gente tá vivendo coisas incríveis. A gente pode até, por muitas vezes a gente até se pergunta, não consigo entender, eu tô vivendo isso aqui que eu sempre sonhei, eu tô vivendo aquilo ali que é muito legal, mas isso, essa preocupação, esse problema, essa situação me rouba todo o resto que é bom. Se você se identificou com o que eu tô trazendo, fique até o final desse vídeo. Porque o que eu vou dividir com vocês hoje é o que de fato vai fazer com que a sua mente seja completamente liberta. Muita gente cria vídeos e fala sobre mentalidade próspera, mentalidade de sucesso e tantas outras coisas, te ensinando a pensar. Mas o que eu vou dividir com você é o mecanismo por trás do pensamento. São os bastidores da sua mente. Como todo bastidor, a gente nunca tá ali para assistir os bastidores, e sim o show que tá acontecendo. Então hoje nós vamos entrar no funcionamento da mente. E dessa maneira eu vou te mostrar a estratégia para tomar o controle de volta e poder viver em plenitude, numa paz que excede todo o entendimento, em todos os momentos da vida. Isso sim, na minha opinião, é uma mentalidade de sucesso. Porque quando a gente fala sucesso, muita gente conecta isso a riquezas, a finanças, a prosperidade material. Mas o que poucos entendem é que muita gente rica tem uma mente aprisionada. Acontece que um pensamento não questionado pode destruir uma vida inteira. E hoje eu vou te ensinar que você não é os seus pensamentos. Se eu fosse você, eu pegava papel e caneta, já se inscrevia nesse canal e salva esse vídeo. Porque o que eu vou te ensinar aqui hoje, eu tenho desenvolvido na minha vida desde 2017. E o que mudou a minha vida e de muitas outras pessoas que entenderam o mecanismo, o bastidor por trás da mente, vai mudar a sua vida também. Uma mente exausta nos rouba de nós mesmos, nos rouba a paz, a alegria e pior, a capacidade de aproveitar momentos que realmente importam. Se você sente que os seus pensamentos, a sua mentalidade tá te consumindo, nesse vídeo eu vou te mostrar como entender a sua mente e muito mais que isso, como recuperar a sua liberdade. E o primeiro ponto que eu quero te ensinar é que um pensamento não questionado pode destruir uma vida ao longo dos anos. E a base, o ponto de partida que eu vou te ensinar é que você não é os seus pensamentos. Existem 12 principais fontes que fazem com que a sua mente tenha pensamentos. Eu vou explicar e vai ficar bem fácil de você entender. A primeira delas, e pra mim uma das principais, são os estímulos externos, ou seja, o que acontece ao seu redor que te faz pensar em algo. E são pensamentos que, em sua maioria, vão acontecer de forma extremamente automática. Por exemplo, um barulho. O que aconteceu? O que foi isso? É um pensamento automático em relação a um evento externo que aconteceu. Segundo exemplo de como são formados esses pensamentos são os estímulos internos. Uma dor, por exemplo. Ela pode te gerar nossa, o que tá acontecendo comigo? Será que eu tô com algum problema de saúde? Pensamentos automáticos. Tô com fome, preciso comer. Cansaço físico pode te gerar o pensamento de não aguento mais. Acontece que se você não entende que você não é os seus pensamentos, você embarca no primeiro pensamento automático que aparece. E a nossa tendência é gerar pensamentos negativos. Eu vou provar isso para você ao longo do vídeo. É aqui que a gente diferencia 90% da população dos 10 que entenderam isso. O que a mente humana pensa não define quem você é. Acontece que a mente humana ela foi programada para acreditar automaticamente no pensamento que tem. Porque pensa comigo, trazendo para um dia a dia nosso, quais são as pessoas que a gente geralmente confia? As pessoas que convivem com a gente, as pessoas que a gente tem intimidade, que cresceram conosco, pessoas que a gente desenvolveu um relacionamento e que de alguma forma estão enraizadas na gente. Acontece que os nossos pensamentos também estão enraizados em nós, mas nós não podemos confiar em tudo que a gente pensa. O nosso cérebro produz pensamentos o tempo todo como fatos. O pensamento surge e a gente tem a sensação de que aquilo é real, de que aquilo é fato. Isso é tão natural, gente, isso é tão comum de acontecer, que na psicologia é chamado de fusão cognitiva, que é quando a pessoa e o pensamento se tornam uma coisa só. E que perigo tem nisso? Quantas vezes nós temos pensamentos destrutivos a nosso respeito, como eu sou ansiosa. Logo, tudo que você for viver a partir dali, você interpreta como um traço da sua personalidade e você vai agir de maneira ansiosa. Eu quero trazer para vocês um exemplo meu, da minha vida pessoal, para que fique ainda mais claro para vocês e que talvez vocês se identifiquem. Por muito tempo eu cresci com o pensamento de eu sou burra. E nem sempre isso vinha assim, com essa clareza toda de eu sou burra. Mas eu tinha muitos pensamentos que me levavam a acreditar nisso. Como, por exemplo, eu não tenho uma boa memória, eu não consigo gravar as coisas, eu tenho dificuldade de aprender, eu sempre fui uma péssima aluna. E quando eu pego esses pensamentos e transformo eles em fato, como se eles fossem imutáveis, é como se eu estivesse anulando a capacidade que todo ser humano tem de aprender. Por muito tempo eu não entendi que eu podia questionar esses pensamentos, que eles não eram quem eu era.
que eu podia e que era o meu dever questionar pensamentos como esse. Então, qual que é a parte prática disso? Eu quero que você faça esse exercício comigo. Pega um pensamento que você tem frequentemente, algo que você acredita sobre você, que você pegou um pensamento e transformou ele em fato. Eu sou burra, eu sou um fracassado, eu sou ansiosa, eu sou teimosa. Pega um pensamento. E agora nós vamos desvincular ele de você, que é o que eu aprendi a fazer ao longo da vida. Então, quando esse pensamento vem de eu sou burra, eu sou fracassada, a maioria das pessoas não sabem que existe um poder aqui. O poder do questionamento. De, opa, eu estou tendo um pensamento de fracasso. Quando eu entendo que eu estou tendo um pensamento de fracasso, eu desvinculo eu do pensamento. E essa pequena mudança te faz começar a pensar de verdade e não viver embarcando nos pensamentos automáticos da sua mente. O pensamento, ele vem rápido demais e sem filtro. Pior de tudo, muitas vezes, na grande maioria, de uma forma totalmente equivocada e, no meu caso, catastrofizada. Pensamentos que surgem antes mesmo da sua consciência perceber, porque ele é automático. Tudo que é automático a gente tem dificuldade de identificar. Deixando esses bastidores ainda mais claro, quero ensinar para vocês o ciclo do pensamento. Tudo isso acontece em milésimos de segundo, mas você vai entender. Vamos pegar o exemplo do evento externo. Primeiro, um evento externo acontece. Imagina que você está parado num semáforo de trânsito e acontece uma batida, um acidente de carro na sua frente. Automaticamente a sua mente vai gerar um pensamento. Você não ia pensar em batidas de carro se aquele evento externo não acontecesse naquele exato momento ali com você. Sua mente nunca ia vagar por esse assunto se você não vivesse aquele fato externo. Assim que o evento acontece, sua mente pensa e logo sua mente sente. Você começa a ficar nervosa, preocupada, com medo, e o que acontece em seguida? O teu corpo reage. Vai acompanhando o ciclo do pensamento. Você começa a tremer, o coração acelera, você sua frio, e toda essa reação gera um novo pensamento, que gera um novo sentimento, que gera uma nova ação no corpo, que gera um novo pensamento, e você desencadeia um ciclo vicioso, sem parar, sem questionar, sem entender que você não precisa embarcar nele. Porque tudo isso que eu tô falando acontece em milésimos de segundos, e se você não treinar a sua mente, você não consegue desvincular. E o resultado disso é que essa pessoa se torna prisioneira da própria mente. Essa pessoa é engolida pelos seus pensamentos. E o problema não para por aí, porque quando a pessoa acredita em absolutamente tudo o que ela pensa, como se ela fosse aquele pensamento, ela vai sofrer por cenários que ainda nem sequer existem, porque 80% das nossas pré-ocupações mentais, ou seja, aquilo que tira a nossa paz, aquele problema futuro que o nosso cérebro cria, 80% deles nunca vai acontecer. Acreditar cegamente nos pensamentos é embarcar com corpo e alma dentro de problemas que às vezes nem vão existir. A pessoa, ela não escolhe, ela é arrastada. Essa pessoa não consegue ter a capacidade de observar o pensamento de fora. Ela é dominada pelo pensamento. E isso cria uma prisão mental de exaustão, de canseira, que desencadeia a ansiedade e até outros problemas, inclusive físicos. Mas o ato de olhar e decidir em qual pensamento eu embarco, qual pensamento eu alimento ou não alimento, muda tudo. A libertação começa quando a pessoa descobre: 1. Eu não sou os meus pensamentos. 2. Meus pensamentos não geram a minha identidade. 3. Pensamento não é fato, é possibilidade. 4. Pensamento não é determinante. E 5. Pensamento não é ordem. Eu tenho domínio de escolher ou não entrar naquele pensamento. Então eu vou te dar algumas chaves para você começar a treinar isso. Frases que você pode colocar para começar a questionar os seus pensamentos automáticos. Aprenda a dizer: isso é apenas um pensamento. Isso não determina a minha realidade. Esse pensamento pode estar equivocado. Esse pensamento pode estar exagerado ou distorcido. E existem outras possibilidades de pensamento, não somente essa que está vindo à minha mente. E é aí que começa a nascer o espaço para a liberdade. Para tirar a sua mente do cativeiro. E sabe o que eu acho mais incrível de tudo isso que a gente está falando? É que a Bíblia nos ensina isso há milênios. Isso está lá no Antigo Testamento. Em Provérbios 4, 23, a palavra fala assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. O que eu quero te ensinar aqui é que a Bíblia já estava nos ensinando a cuidar, a tomar cuidado com os pensamentos automáticos. Se tenha cuidado, é como se a palavra de Deus estivesse nos falando: observe, filtre, questione, escolha. Porque sem cuidado, os pensamentos automáticos te dominam. Com esse cuidado, você domina os pensamentos. E tudo que eu te ensinei até aqui já vai te levar muito longe. Você entendeu os bastidores do pensamento. E você ganhou ferramentas para começar a questionar os seus pensamentos. Mas quando nós levamos isso à luz da Bíblia, nós vamos para um nível ainda mais profundo e poderoso a respeito dos nossos pensamentos e da nossa liberdade. Que no ponto de vista bíblico e espiritual, os nossos pensamentos também podem vir de Deus, da voz de Deus, através de sabedoria, paz, direção. Em Isaías 55, a gente aprende que os pensamentos de Deus são melhores, são maiores do que os nossos. Eu vou ler um pedacinho de Isaías 55, 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. A gente pode clamar. Em Jeremias 33:3 mostra isso: clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Outro ponto chave: nós temos um presente deixado por Jesus Cristo, o nosso amado, poderoso e auxiliador Espírito Santo. Em João 14:26, a gente vê que o Espírito Santo tem a capacidade de influenciar e lembrar-nos da verdade.
Mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que vocês se lembrem tudo o que eu disse a vocês. E aqui entra um ponto-chave, tá? Jesus fala, e fará com que se lembrem de tudo o que eu disse. Ou seja, como é que a gente vai se lembrar das palavras de Jesus? Lendo a Bíblia. Se encher da palavra também é fundamental para que você construa pensamentos poderosos. Pensamentos de vida e não de morte. Além disso, a última prova que eu quero te dar é que Deus, em Filipenses 4:7, nos mostra que Ele protege e direciona a nossa mente. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, os nossos pensamentos, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ou seja, em Cristo Jesus, dentro de Cristo, entronizado nele, Ele sendo o centro da nossa vida. Os nossos pensamentos estarão guardados em Cristo. A gente precisa tomar cuidado porque a Bíblia também nos mostra que a carne, esse corpício aqui que nós habitamos, também faz com que a gente tenha pensamentos. Só que no caso, né? Sendo carne, infelizmente, esses pensamentos não são tão bons assim. Porque é da carne que virá os impulsos, os desejos egocêntricos. O primeiro exemplo está em Gálatas 5:17, que fala que a carne deseja o que é contrário ao espírito. E muito mais do que isso, a carne nos leva à mentalidade de morte, que é inimiga de Deus. E Jesus também prova isso lá em Marcos 7:21, diz assim, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos. O terceiro ponto que a Bíblia levanta são os pensamentos do mundo, os padrões que o mundo tenta colocar dentro de nós, para tentar moldar a nossa mentalidade, os nossos pensamentos, os nossos padrões. Em Romanos 12:2, Paulo fala assim, não se conforme com este mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Ou seja, uma mentalidade renovada te traz pensamentos renovados. É como se você começasse a construir dentro de você um banco onde você consegue acessar pensamentos de vida que vão te fazer de fato ter uma mente próspera, aberta, plena. E por último, mas não menos importante, isso é algo que eu aprendi com a nossa amada Joyce Meyer, uma grande mulher, referência quando se trata da mente. Ela tem um livro chamado Campo de Batalha da Mente. E nós aprendemos que a nossa mente é um campo de batalha. Um campo de batalha o qual sofremos ataques, do maligno inclusive. O maligno ataca os nossos pensamentos, a nossa mente, o tempo todo com mentiras, acusações, confusão, culpa. Em João 8:44, a Bíblia é clara em dizer que o diabo é o pai da mentira. Ele usa de pensamentos mentirosos para nos destruir. E um exemplo disso é quando Satanás tenta Cristo, o próprio Cristo, no deserto. Se vocês lerem Mateus 4, do 1 ao 11, vocês vão identificar como Satanás tenta infiltrar, colocar setas ali de pensamentos ruins, inflamados em Jesus. Ele traz sugestões o tempo todo, distorcendo a palavra de Deus e tentando introduzir pensamentos contrários. Os ataques espirituais começam na mente. Em 1 Pedro 5:8 fala assim, estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Muito mais que isso, Paulo afirma que o inimigo ataca a nossa mente, corrompendo a nossa mente, afetando o nosso espírito através de pensamentos. Isso está lá em 2 Coríntios 11:3, eu vou ler para vocês. O que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou a Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie de sua sincera e pura devoção a Cristo. É por isso que é tão importante entender o ciclo do pensamento, mas mais do que isso, discernir a origem dos seus pensamentos. Porque nessa altura você já entendeu que os teus pensamentos geram sentimentos, que geram ações, que reforçam pensamentos e que fazem um ciclo vicioso acontecer. E aos poucos esse ciclo vai definindo o caminho da nossa vida, a direção que a gente está indo. Hoje você aprendeu a entender quais pensamentos vêm das circunstâncias que eu estou vivendo, quais pensamentos vêm de Deus, quais pensamentos são apenas mentiras que estão tentando me travar, me aprisionar. Você não é os seus pensamentos. Os pensamentos passam, mudam, são influenciados. A sua identidade é algo muito mais profundo que isso. Não há pensamento que não possa ser questionado ou fortaleza de pensamento que você já tenha criado como um fato dado real que não possa ser quebrado. Você hoje ganhou de volta a capacidade e se treinar vai ter como habilidade observar os seus pensamentos, questioná-los e escolher no que acreditar. Essa é a prova maior de que existe algo em você extremamente maior do que os seus pensamentos. Essa liberdade que foi comprada na cruz por Cristo te permite hoje se libertar dessa exaustão mental. Começar a questionar, traz os teus pensamentos para a realidade. Chega de catastrofizar, de exagerar, chega de acreditar. Hoje, faça uma lista de todas as fortalezas que você criou até aqui, porque a limpeza essa é hoje. Dos teus pensamentos que estão aí enraizados. Vamos orar e vamos pedir para o Espírito Santo de Deus te guiar nessa missão. Paizinho querido, eu oro pela pessoa que está me ouvindo. Oro para que o Senhor vá de encontro à mente dela, Pai. Começa a mostrar para ela, Senhor, todos os pensamentos que ela tem cultivado, que são ruins para a vida dela, Pai. Pensamentos de morte, pensamentos de mentira, pensamentos que vieram para limitar a sua filha, Pai. Começa, Pai, a dar sensibilidade, que ela consiga agora, Senhor, se desvincular dos pensamentos dela e entender que ela é um indivíduo que não está preso a pensamentos, que o que ela pensa não determina quem ela é.
que ela tem capacidade de questionar isso, mas muito mais que isso, com a sua palavra, com a tua ajuda, Espírito Santo. Ela tem o domínio de construir pensamentos bons, pensamentos realistas, pensamentos que não aprendem, pensamentos que não determinam quem elas são. No nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida liberdade ao pensar. Liberdade ao questionar os teus pensamentos e, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, ser lembrada todos os dias dos pensamentos de vida que Deus tem para a sua vida. Seja liberta hoje, em nome de Jesus. Eu declaro uma mente livre sobre você. Uma mente que é só cativa a Cristo e que, com prazer, nós entregamos a nossa vida a Ele, a nossa mente a Ele, porque sabemos que nele temos vida de verdade, vida com abundância. Muito mais que isso, uma vida plena, tendo domínio sobre o que a gente pensa, sobre, consequentemente, o que a gente sente. E, consequentemente, como a gente vai agir e determinar os próximos dias, o destino da nossa vida. Essa série de vídeos que vai nos limpar e retomar a autonomia das nossas vidas para esse novo ano que está entrando, só está começando. Se inscreve aqui no canal, me conta aqui nos comentários qual era o pensamento frequente que você vinha tendo. Eu vou te ajudar a questionar, a quebrar esses pensamentos. E mais do que isso, compartilha esse vídeo. Não para isso em você. Leva isso para outras pessoas. Compartilha com um grupo de mulheres que você conhece. Compartilha com a sua família, porque você também pode ser um instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Deus te abençoe.